Existe alguma restrição? Ou o que a mulher ela precisa fazer para poder planejar o congelamento de óvulos? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Luiz Eduardo, sou médico, ginecologista e especialista em fertilidade e reprodução assistida. Essa é uma pergunta interessante. Assim, restrição, a exceção ao congelamento, seria algo que realmente dificultasse o acesso à punção ovariana. Fora isso, não existe nenhuma restrição, né, absoluta que aquela mulher tenha que possa impedir que ela faça o congelamento dos óvulos. Agora, é interessante, né, essa outra questão, assim, o que a mulher precisa preparar, ou qual seria o preparo para essa mulher fazer o congelamento de óvulos? Basicamente, a gente tem duas coisas, né? Primeiro, eu preciso realmente avaliar a reserva ovariana, ou seja, o estoque de óvulos que aquela mulher tem. E por que isso é importante? Por uma questão de planejamento, com proibição completa para congelar óvulos. Eu diria para vocês que, na verdade, assim, a única restrição realmente mais formal que exista em relação ao congelamento de óvulos seria algo que eventualmente possa dificultar o acesso, por exemplo, do médico a conseguir chegar no ovário, né? Eu vou tentar falar, infelizmente, aí uma situação de uma certa forma bem crítica e bastante complexa, né? Que infelizmente até recentemente eu tive um caso, que é, por exemplo, quando aquela mulher eventualmente ela tem um tumor, por exemplo, né? Nesse caso específico, essa mulher ela tinha um tumor justamente na parede da vagina, ou seja, era um tumor no colo do útero que estava invadindo a parede vaginal. Então aí, obviamente, eu não tenho como acessar o ovário através da punção, que geralmente a gente faz pelo fundo da vagina. Então, assim, basicamente, ou seja, aquela mulher que ela tem uma quantidade, um estoque de óvulos bom, ela às vezes num estímulo só, eu consigo uma quantidade de óvulos que seja suficiente, né, para que ela aumente a chance dela engravidar, né? Lembrando que quando a gente faz o congelamento de óvulos, não é uma garantia, uma certeza de uma gravidez, mas eu aumento consideravelmente a chance daquela mulher conseguir uma gravidez, principalmente aquela mulher que de repente ela não tem uma perspectiva imediata, ou que ela ainda não decidiu realmente se ela quer ou não quer uma gravidez, então eu vou aumentar significativamente a chance dessa mulher engravidar. Então, essa avaliação da reserva é importante por isso. Por quê? Usualmente, né, a gente fala de uma maneira, uma conta meio de padaria, que uma maioria das mulheres, se ela tiver aí congelado entre 15 a 20 óvulos, né, ela vai ter uma chance aí muito grande, aí perto de 80% ou mais de conseguir uma gravidez, principalmente se esse congelamento for em torno de 35, no máximo 37 anos. Eu tendo uma boa reserva, às vezes num estímulo só, eu vou conseguir essa quantidade de óvulos para serem congelados. Caso aquela mulher ela realmente tenha uma reserva mais baixa, eu às vezes vou ter que planejar mais de um estímulo, ou seja, né, às vezes no estímulo eu consigo aí 7, 8 óvulos e eventualmente eu vou ter que ter mais de um estímulo para conseguir chegar naquela quantidade, vamos dizer assim, que seria ideal no planejamento daquela mulher, né? Porque ela às vezes pode querer ter mais de um filho, então eu preciso ter mais ovos congelados, então a reserva ovariana ela é importante nesse sentido, tá bom? Uma outra questão seria o quê? Basicamente, esses são exames de sorologias, né, que são obrigatórios, né, de doenças sexualmente transmissíveis. Por quê? Porque isso interfere, obviamente, diretamente na questão aí do congelamento. Em que sentido? Naquela mulher que eventualmente tem alguma doença sexualmente transmissível, algumas eu preciso tratar antes, obviamente, né, do congelamento, e outras, infelizmente, eu acabo precisando de congelar, ou seja, de deixar esses óvulos em tanques específicos, ou seja, eu não posso deixar os óvulos, por exemplo, de uma mulher que eventualmente tenha, por exemplo, hepatite B, eu não posso deixar esses óvulos no mesmo local de mulheres que não tenham essa contaminação. Então, basicamente, as sorologias elas são importantes para isso, né? Nesse sentido da gente avaliar justamente aí alguma infecção que possa interferir em relação aí até a questão do congelamento. Mas, de uma maneira geral, o processo do congelamento ele é uma coisa relativamente rápida. A partir do momento que a mulher fez essa avaliação, colheu essas sorologias, pensando aí na questão de eu realmente ter a possibilidade de conseguir a quantidade de óvulos ideal no estímulo, em média, a partir do dia que ela menstrua até a coleta dos óvulos, eu demoro em média 12 a 14 dias. Então não é um processo complexo, né, e nem demorado. Em relação a restrições grandes, importantes, não existe, como eu falei, depende de alguns casos. E basicamente de planejamento seria mais a questão realmente da avaliação da reserva e essa avaliação aí de algumas, né, sorologias, de algumas doenças que realmente interferem aí no processo do planejamento do congelamento de óvulos dessa mulher. Bom, deixa seu comentário, se tem alguma dúvida também,
deixe um comentário que a gente terá o maior prazer em responder todas as dúvidas. Inscreva no nosso canal, indique o nosso canal aí para outras pessoas.